armas químicas e sistemas de alarme preventivo. Mas ninguém precisa ter medo de ferroadas, porque são todas abelhas sem ferrão. Só que sem ferrão não significa sem defesa. Está na hora de uma pequena viagem ao Brasil, pois sintam-se convidados. Só é preciso ter um pouco de coragem, porque vamos ao front de ataque dos grupos de abelhas que estão em guerra entre si. Haverá batalhas aéreas e terrestres, armas químicas e sistemas de alarme preventivo. Mas ninguém precisa ter medo de ferroadas, porque são todas abelhas sem ferrão. Só que sem ferrão não significa sem defesa. Esta é a região de moradia e de combate dessas abelhas. Não há nada de extraordinário a registrar. É um mato ralo de montanha. Flores para recolher mel. E coabitantes. Vida pacífica é o que parece. Mas agora, os atores principais. Uma abelha jati. Ela está entre os heróis da história. Ainda vamos admirá-la. Também esta pequena abelha preta está à procura de mel. Ela faz parte do grupo mais fraco e se trata de uma abelha plebeia. Neste momento, ela voa para sua casa, um ninho num tronco de árvore oco. Ela passa pela entrada e acaba no meio de uma grande construção. Em vários andares superpostos, são colocados novos favos de cera e resina. São as células incubadoras para a descendência futura. A meta da nossa plebeia é a despensa com os recipientes de mel. Ela escolhe um dos potes globulares para nele depositar, ou melhor, cuspir o mel que traz. A construção das células incubadoras avança quase aos sobressaltos. É que em breve chegará a rainha para avaliar a nova construção. Esta aqui, a grande no meio, é a rainha. Ela recebe alimento, depois faz a inspeção dos novos favos. Não, as paredes aqui ainda não são suficientemente altas. Enquanto isso, alarme perto da entrada. Uma centopeia está avançando. Imediatamente as abelhas se dirigem ao depósito de armas, onde estão armazenadas grandes reservas de resina. Ninguém sabe como elas mantêm esta resina em estado líquido, nem como elas mesmas não ficam presas no material. Em compensação, em um segundo se armam com pequenas bolinhas adesivas de resina para enfrentar o inimigo. As pernas da centopeia são envolvidas com uma camada de cola e, para se proteger, ela se enrola toda.
A dúvida é se algum dia a centopeia conseguirá se desenrolar, pois é coberta com bolinhas de resina. Outros animais também têm o mesmo destino. Esta formiga, provavelmente uma formiga espiã, é literalmente presa em armadilhas pegajosas. Mas a formiga é forte e, num último esforço, tenta romper as presilhas dos seus pés para se soltar. Suas chances são poucas, pois o arsenal ainda está cheio. Mais bolinhas para o invasor. Aparentemente, as plebeias querem agir com segurança. Elas não vão descansar enquanto não tiverem untado a formiga da cabeça aos pés. E depois que a última gota de resina for aplicada, deixarão o inimigo vencido no local como se fosse um monumento fundido em resina. É como se fosse valioso demais para acabar num depósito de lixo. Nesse meio tempo, a construção dos alvéolos incubadores também avançou. Eles já estão inclusive recheados de alimento. A rainha considerou tudo satisfatório e põe ovos, um em cada alvéolo. Assim que a rainha se retira, as abelhas operárias se apressam em fechar os alvéolos. É um sistema social bem ordenado e que funciona com perfeição. Tudo isso se passa no interior de uma árvore oca, como esta aqui. Os andares de favos, um sobre o outro. E aqui temos 2 potes de mel. Tudo isso revestido de uma pele, como se fosse um encerado. As plebeias poderiam viver em segurança e paz no seu tronco de árvore, se não houvesse um outro ninho a uns 800 metros de distância, com uma chamativa canaleta de entrada com raros arabescos. Um corte revela que este ninho é formado no seu interior por um labirinto de desvios e becos para despistar possíveis invasores. Trata-se de um ninho de abelhas de rapina. Elas não voam de flor em flor para coletar o mel. Elas o roubam de outras abelhas. Aqui, mais uma artística entrada de ninho, que recebe retoques constantemente. E estas abelhas de rapina estão inquietas, como se estivessem planejando um assalto. Realmente, a agitação das asas significa alguma coisa. É a difusão do espírito de ataque. Para ser mais exato, é o movimento que espalha uma substância aromática, secretada pelas abelhas por uma glândula do abdômen. Para isso, algumas levantam ostensivamente o abdômen.
Outras fazem verdadeiros voos de treinamento. Numa espécie de cilindro, elas dão voltas diante do ninho e a toda hora fazem ataques simulados à entrada. Até começar o ataque. Como se obedecessem a um comando secreto, elas partem para o assalto. É um esquadrão de abelhas de rapina que aumenta a todo momento. Como era de se esperar, o ataque se volta contra as plebeias. Elas passam pelas sentinelas e atacam diretamente o ninho. Ali, as abelhas de rapina se portam como brutais conquistadoras, encurralando as plebeias no espaço mínimo. Quem não se submete é mordido ou levado embora, de forma brutal. Neste contexto todo, chama a atenção o fato de as graciosas abelhas plebeias terem ficado inchadas e amareladas. No último segundo, elas caíam sobre suas provisões e empanturravam-se de mel. É por isso que estão tão gordas. E por isso também que os potes de mel estão tão vazios. Os ladrões se atiram cada vez mais sobre a cera dos favos. Eles precisam da cera como material de construção para o seu próprio ninho. Até os alvéolos incubadores são rompidos, na busca de restos de alimento. Esta investida de rapina também parece bem ordenada e organizada. Enquanto algumas decompõem o material, outras eliminam os vestígios da luta e liberam um caminho para a remoção desimpedida do produto roubado. Ainda falta se livrar de alguma coisa. De alguma forma, parece haver uma combinação, um entendimento. Será que as abelhas conseguem falar entre si? Aqui temos 50 diferentes substâncias aromáticas. Através delas, as abelhas podem se comunicar. Isso é uma espécie de dicionário da linguagem das abelhas. Aqui, por exemplo, temos benzaldeído ou aldeído benzoico. Deixe-me ver. Veja só, é isso mesmo. Muitas abelhas usam aqui mais de 100 destas substâncias aromáticas. E de onde elas vêm? Bom, no caso das abelhas, o aroma vem de várias glândulas. Isto é, das glândulas da cabeça, que se localizam perto da boca. Veja aqui. Aqui temos uma dessas glândulas. As abelhas cheiram com as antenas e, é claro, voam com as asas. As glândulas aromáticas restantes estão localizadas no abdômen, nos diversos segmentos do corpo.
Por exemplo, bem na frente, ou quando elas realizam uma ação de rapina, aqui atrás. E essas substâncias são muito complicadas? Bom, isso varia. Algumas são relativamente complicadas. Já outras, como o citral, são bem simples. Este aroma de limão, por exemplo, é usado em detergentes como este aqui, ó. Veja. Com este aroma, as abelhas de rapina em seus assaltos expulsam as plebeias. A gente pode perfeitamente simular tal situação. É só apresentar um frasco de detergente diante do ninho. Imediatamente, as sentinelas se recolhem para o interior. E se nós as seguirmos, vamos encontrá-las em pleno trabalho de arrumação. Com a aplicação típica das abelhas, elas eliminam o caos deixado pelos ladrões. O que não pode ser consertado é jogado fora. A montanha de lixo cresce e cresce. Agora elas voltaram a ser magras e escuras, e o mel está novamente nos potes. Em alguns alvéolos, a ninhada sobreviveu. As novas abelhas se sentem comprimidas e buscam uma saída. Assim, a colônia de plebeias vai se recuperar, fazer a coleta de mel e pólens e viver em paz até o próximo ataque. De certa forma, é injusto. Uns trabalham e se desgastam, enquanto outros assaltam e ficam com o melhor. Mas a vida dos ladrões também não é fácil. Eles mesmos foram atacados durante o assalto. E sabem por quem? Pelas formigas. Elas não entraram pela entrada principal, na frente. Se o fizessem, provavelmente teriam se perdido nos desvios e becos sem saída. Elas literalmente arrombaram a casa. É que mais acima descobriram uma rachadura por onde entraram, depois de forçar a passagem. Então, elas roubaram e removeram calmamente as crisálidas e larvas das abelhas de rapina. As abelhas de rapina não perceberam absolutamente nada. Estavam ocupadas demais em assaltar as plebeias. E foi o fim deste estado constituído de ladrões. Os que mais lamentaram esse acontecimento certamente foram os cientistas, que teriam gostado de saber mais sobre as abelhas de rapina e a sua linguagem. A centenas de quilômetros dali, no alto de uma árvore podre, eles descobriram outro ninho. Mais cedo ou mais tarde, o galho acabaria mesmo caindo. Por isso, eles decidiram transportar o ninho para o local do primeiro. As abelhas estavam fechadas lá dentro e praticamente não tomaram conhecimento da manobra de seccionamento. Nem da travessia do rio. Poucos dias depois, as abelhas de rapina já haviam se acostumado ao novo local e ambiente. Agora, elas abrem o ninho. Visita de uma abelha comum, que comparada às de rapina parece mais um gigante. Mas as sentinelas não têm medo. Aos poucos vai chegando a hora de um assalto. Elas precisam de comida.
Mas nem todo assalto é tão tranquilo como o de antes ao ninho das plebeias. Vejamos, por exemplo, o contato das assaltantes com a colmeia das abelhas jati. E estas não brincam em serviço. Mas vamos ver isso depois. Antes, vou me despedindo. Foi bom estar com vocês. Agora, vamos às corajosas abelhas jati. Há uma série de coisas diferentes nessas abelhas. Elas são amarelas e graciosas, têm pernas compridas, como se usassem botas, e, acima de tudo, dominam o voo planado. Elas pairam no ar, como helicópteros, prontas para interceptar qualquer agressor. Formam, assim, um sistema flutuante de alarme preventivo. Há mais uma coisa diferente. Essas abelhas não recuam ao sentir o cheiro do limão, como as plebeias. Ao contrário, elas atacam. Mais abelhas saem do ninho e se precipitam sobre o detergente. A expectativa é grande, mas também aqui vamos fazer uma rápida visita ao interior do ninho. É como se fosse a Torre de Babel. Mas aqui o entendimento parece ser perfeito. Cada um, ou melhor, cada uma sabe exatamente a sua tarefa. Ela, por exemplo, levanta um pilar. Outras distribuem gotinhas de resina, como argamassa para o material de construção. A tarefa é preparar novos potes de mel. Assim que um fica pronto, é logo preenchido com mel. Um depósito riquíssimo, que seria um verdadeiro tesouro para as abelhas de rapina. E, de fato, uma está voando para cá. Ela chega e é logo interceptada. Uma segunda tem a mesma sorte. Mas uma dessas abelhas exploradoras deve ter voltado ao ninho e contado o que aconteceu, pois entre as abelhas de rapina reina uma grande excitação. As abelhas jogam umas nas outras o perfume da glândula abdominal, como preparação ao ataque. Mais abelhas saem de dentro e se preparam para a partida. E então a largada. Quem iria resistir a um ataque desses? Mas, a algumas centenas de metros adiante, está a postos a sentinela das abelhas jati, em pleno ar, sem saber de nada. As primeiras assaltantes começam o ataque. Isso acontece em fração de segundos, é quase imperceptível. Assim fica mais claro. E agora, alguns instantâneos. Interceptado e caído. Outras defensoras são avisadas pelo aroma de limão da presença dos ladrões e se precipitam na luta. A batalha aérea já dura mais de uma hora.
Uma abelha assaltante, pelo visto, conseguiu o ninho. Mas a proeza não lhe fez bem. No chão, também a batalha continua encarniçada. As combatentes se mordem na base das asas e nas pernas. Outras abelhas jati ficam à espreita em voo planado, prontas para se precipitar sobre o inimigo e se envolver novamente na luta. E será que dá certo fugir a pé? A questão é mais do que duvidosa. O ataque foi neutralizado, mas deixou vítimas fatais. A 600 metros de distância, termina um dia desastroso para as abelhas predadoras. Hoje teria sido melhor se nem tivessem aberto o ninho. Armas químicas e sistemas de alarme preventivo. Mas ninguém precisa ter medo de ferroadas, porque são todas abelhas sem ferrão. Só que sem ferrão não significa sem defesa. Está na hora de uma pequena viagem ao Brasil, pois sintam-se convidados. Só é preciso ter um pouco de coragem, porque vamos ao front de ataque dos grupos de abelhas que estão em guerra entre si. Haverá batalhas aéreas e terrestres, armas químicas e sistemas de alarme preventivo. Mas ninguém precisa ter medo de ferroadas, porque são todas abelhas sem ferrão. Só que sem ferrão não significa sem defesa. Esta é a região de moradia e de combate dessas abelhas. Não há nada de extraordinário a registrar. É um mato ralo de montanha. Flores para recolher mel. E coabitantes. Vida pacífica é o que parece. Mas agora, os atores principais. Uma abelha jati. Ela está entre os heróis da história. Ainda vamos admirá-la. Também esta pequena abelha preta está à procura de mel. Ela faz parte do grupo mais fraco e se trata de uma abelha plebeia. Neste momento, ela voa para sua casa, um ninho num tronco de árvore oco. Ela passa pela entrada e acaba no meio de uma grande construção.
Em vários andares superpostos, são colocados novos favos de cera e resina. São as células incubadoras para a descendência futura. A meta da nossa plebeia é a despensa com os recipientes de mel. Ela escolhe um dos potes globulares para nele depositar, ou melhor, cuspir o mel que traz. A construção das células incubadoras avança quase aos sobressaltos. É que em breve chegará a rainha para avaliar a nova construção. Esta aqui, a grande no meio, é a rainha. Ela recebe alimento, depois faz a inspeção dos novos favos. Não, as paredes aqui ainda não são suficientemente altas. Enquanto isso, alarme perto da entrada. Uma centopeia está avançando. Imediatamente as abelhas se dirigem ao depósito de armas, onde estão armazenadas grandes reservas de resina. Ninguém sabe como elas mantêm esta resina em estado líquido, nem como elas mesmas não ficam presas no material. Em compensação, em um segundo se armam com pequenas bolinhas adesivas de resina para enfrentar o inimigo. As pernas da centopeia são envolvidas com uma camada de cola e, para se proteger, ela se enrola toda. A dúvida é se algum dia a centopeia conseguirá se desenrolar, pois é coberta com bolinhas de resina. Outros animais também têm o mesmo destino. Esta formiga, provavelmente uma formiga espiã, é literalmente presa em armadilhas pegajosas. Mas a formiga é forte e, num último esforço, tenta romper as presilhas dos seus pés para se soltar. Suas chances são poucas, pois o arsenal ainda está cheio. Mais bolinhas para o invasor. Aparentemente, as plebeias querem agir com segurança. Elas não vão descansar enquanto não tiverem untado a formiga da cabeça aos pés. E depois que a última gota de resina for aplicada, deixarão o inimigo vencido no local como se fosse um monumento fundido em resina. É como se fosse valioso demais para acabar num depósito de lixo. Nesse meio tempo, a construção dos alvéolos incubadores também avançou. Eles já estão inclusive recheados de alimento. A rainha considerou tudo satisfatório e põe ovos, um em cada alvéolo.
Assim que a rainha se retira, as abelhas operárias se apressam em fechar os alvéolos. É um sistema social bem ordenado e que funciona com perfeição. Tudo isso se passa no interior de uma árvore oca, como esta aqui. Os andares de favos, um sobre o outro. E aqui temos 2 potes de mel. Tudo isso revestido de uma pele, como se fosse um encerado. As plebeias poderiam viver em segurança e paz no seu tronco de árvore, se não houvesse um outro ninho a uns 800 metros de distância, com uma chamativa canaleta de entrada com raros arabescos. Um corte revela que este ninho é formado no seu interior por um labirinto de desvios e becos para despistar possíveis invasores. Trata-se de um ninho de abelhas de rapina. Elas não voam de flor em flor para coletar o mel. Elas o roubam de outras abelhas. Aqui, mais uma artística entrada de ninho, que recebe retoques constantemente. E estas abelhas de rapina estão inquietas, como se estivessem planejando um assalto. Realmente, a agitação das asas significa alguma coisa. É a difusão do espírito de ataque. Para ser mais exato, é o movimento que espalha uma substância aromática, secretada pelas abelhas por uma glândula do abdômen. Para isso, algumas levantam ostensivamente o abdômen. Outras fazem verdadeiros voos de treinamento. Numa espécie de cilindro, elas dão voltas diante do ninho e a toda hora fazem ataques simulados à entrada. Até começar o ataque. Como se obedecessem a um comando secreto, elas partem para o assalto. É um esquadrão de abelhas de rapina que aumenta a todo momento. Como era de se esperar, o ataque se volta contra as plebeias. Elas passam pelas sentinelas e atacam diretamente o ninho. Ali, as abelhas de rapina se portam como brutais conquistadoras, encurralando as plebeias num espaço mínimo. Quem não se submete é mordido ou levado embora, de forma brutal. Neste contexto todo, chama a atenção o fato de as graciosas abelhas plebeias terem ficado inchadas e amareladas. No último segundo, elas caíam sobre suas provisões e empanturravam-se de mel. É por isso que estão tão gordas. E por isso também que os potes de mel estão tão vazios. Os ladrões se atiram cada vez mais sobre a cera dos favos. Eles precisam da cera como material de construção para o seu próprio ninho.
Até os alvéolos incubadores são rompidos, na busca de restos de alimento. Esta investida de rapina também parece bem ordenada e organizada. Enquanto algumas decompõem o material, outras eliminam os vestígios da luta e liberam caminho para a remoção desimpedida do produto roubado. Ainda falta se livrar de alguma coisa. De alguma forma, parece haver uma combinação, um entendimento. Será que as abelhas conseguem falar entre si? Aqui temos 50 diferentes substâncias aromáticas. Através delas, as abelhas podem se comunicar. Isso é uma espécie de dicionário da linguagem das abelhas. Aqui, por exemplo, temos benzaldeído ou aldeído benzoico. Deixe-me ver. Veja só, é isso mesmo. Muitas abelhas usam aqui mais de 100 destas substâncias aromáticas. E de onde elas vêm? Bom, no caso das abelhas, o aroma vem de várias glândulas. Isto é, das glândulas da cabeça, que se localizam perto da boca. Veja aqui. Aqui temos uma dessas glândulas. As abelhas cheiram com as antenas e, é claro, voam com as asas. As glândulas aromáticas restantes estão localizadas no abdômen, nos diversos segmentos do corpo. Por exemplo, bem na frente, ou quando elas realizam uma ação de rapina, aqui atrás. E essas substâncias são muito complicadas? Bom, isso varia. Algumas são relativamente complicadas. Já outras, como o citral, são bem simples. Este aroma de limão, por exemplo, é usado em detergentes como este aqui, ó. Veja. Com este aroma, as abelhas de rapina em seus assaltos expulsam as plebeias. A gente pode perfeitamente simular tal situação. É só apresentar um frasco de detergente diante do ninho. Imediatamente, as sentinelas se recolhem para o interior. E se nós as seguirmos, vamos encontrá-las em pleno trabalho de arrumação. Com a aplicação típica das abelhas, elas eliminam o caos deixado pelos ladrões. O que não pode ser consertado é jogado fora. A montanha de lixo cresce e cresce. Agora elas voltaram a ser magras e escuras, e o mel está novamente nos potes. Em alguns alvéolos, a ninhada sobreviveu. As novas abelhas se sentem comprimidas e buscam uma saída. Assim, a colônia de plebeias vai se recuperar, fazer a coleta de mel e pólens e viver em paz até o próximo ataque. De certa forma, é injusto. Uns trabalham e se desgastam, enquanto outros assaltam e ficam com o melhor. Mas a vida dos ladrões também não é fácil. Eles mesmos foram atacados durante o assalto. E sabem por quem? Pelas formigas. Elas não entraram pela entrada principal, na frente. Se o fizessem, provavelmente teriam se perdido nos desvios e becos sem saída. Elas literalmente arrombaram a casa.
é que mais acima descobriram uma rachadura por onde entraram, depois de forçar a passagem. Então, elas roubaram e removeram calmamente as crisálidas e larvas das abelhas de rapina. As abelhas de rapina não perceberam absolutamente nada. Estavam ocupadas demais em assaltar as plebeias. E foi o fim deste estado constituído de ladrões. Os que mais lamentaram esse acontecimento certamente foram os cientistas, que teriam gostado de saber mais sobre as abelhas de rapina e a sua linguagem. A centenas de quilômetros dali, no alto de uma árvore podre, eles descobriram um outro ninho. Mais cedo ou mais tarde, o galho acabaria mesmo caindo. Por isso, eles decidiram transportar o ninho para o local do primeiro. As abelhas estavam fechadas lá dentro e praticamente não tomaram conhecimento da manobra de seccionamento, nem da travessia do rio. Poucos dias depois, as abelhas de rapina já haviam se acostumado ao novo local e ambiente. Agora, elas abrem o ninho. Visita de uma abelha comum, que comparada às de rapina parece mais um gigante. Mas as sentinelas não têm medo. Aos poucos vai chegando a hora de um assalto. Elas precisam de comida. Mas nem todo assalto é tão tranquilo como o de antes ao ninho das plebeias. Vejamos, por exemplo, o contato das assaltantes com a colmeia das abelhas jati. E estas não brincam em serviço. Mas vamos ver isso depois. Antes, vou me despedindo. Foi bom estar com vocês. Agora, vamos às corajosas abelhas jati. Há uma série de coisas diferentes nessas abelhas. Elas são amarelas e graciosas, têm pernas compridas, como se usassem botas. E, acima de tudo, dominam o voo planado. Elas pairam no ar, como helicópteros, prontas para interceptar qualquer agressor. Formam, assim, um sistema flutuante de alarme preventivo. Há mais uma coisa diferente. Essas abelhas não recuam ao sentir o cheiro do limão, como as plebeias. Ao contrário, elas atacam. Mais abelhas saem do ninho e se precipitam sobre o detergente. A expectativa é grande, mas também aqui vamos fazer uma rápida visita ao interior do ninho. É como se fosse a Torre de Babel. Mas aqui o entendimento parece ser perfeito. Cada um, ou melhor, cada uma, sabe exatamente a sua tarefa. Ela, por exemplo, levanta um pilar. Outras distribuem gotinhas de resina, como argamassa para o material de construção. A tarefa é preparar novos potes de mel. Assim que um fica pronto, é logo preenchido com mel. Um depósito riquíssimo, que seria um verdadeiro tesouro para as abelhas de rapina. E, de fato, uma está voando para cá. Ela chega e é logo interceptada.
Uma segunda tem a mesma sorte. Mas uma dessas abelhas exploradoras deve ter voltado ao ninho e contado o que aconteceu, pois entre as abelhas de rapina reina uma grande excitação. As abelhas jogam umas nas outras o perfume da glândula abdominal, como preparação ao ataque. Mais abelhas saem de dentro e se preparam para a partida. E então a largada. Quem iria resistir a um ataque desses? Mas, a algumas centenas de metros adiante, está a postos a sentinela das abelhas jati, em pleno ar, sem saber de nada. As primeiras assaltantes começam o ataque. Isso acontece em fração de segundos, é quase imperceptível. Assim fica mais claro. E agora, alguns instantâneos. Interceptado e caído. Outras defensoras são avisadas pelo aroma de limão da presença dos ladrões e se precipitam na luta. A batalha aérea já dura mais de uma hora. Uma abelha assaltante, pelo visto, conseguiu o ninho. Mas a proeza não lhe fez bem. No chão, também a batalha continua encarniçada. As combatentes se mordem na base das asas e nas pernas. Outras abelhas jati ficam à espreita em voo planado, prontas para se precipitar sobre o inimigo e se envolver novamente na luta. E será que dá certo fugir a pé? A questão é mais do que duvidosa. O ataque foi neutralizado, mas deixou vítimas fatais. A 600 metros de distância, termina um dia desastroso para as abelhas predadoras. Hoje teria sido melhor se nem tivessem aberto o ninho.